então, turminha, para a atividade de História, a origem do comércio. A gente já viu alguma coisa sobre comércio, né? Então, nós vamos falar sobre as trocas comerciais, né? Então, a gente tem um texto aí. Olha, uma coisa que é importante vocês entenderem, e a gente tem percebido isso nas atividades anteriores, as respostas para as atividades, exceto quando a gente pede pesquise, né? Busque em alguma outra fonte. Do contrário, as respostas estão nos textos que a gente coloca para vocês. Às vezes vocês pesquisam na internet a pergunta que a professora fez, vocês colocam respostas que não são coerentes com o texto que a gente enviou. Por exemplo, nessa atividade, todas as respostas estão aqui nos textos, tá? Assim como a atividade de geografia, né? Então, vocês vão ler esse texto, é sobre troca, é sobre agricultura, tá? E pelas respostas, pelas perguntas, aliás, eu vou explicando para vocês, tá? Não vou fazer a leitura para não ficar muito extenso esse vídeo. Então, você vai pegar ou uma folha avulsa, uma folha do caderno, ou uma folha de sulfite extra para responder, ou você vai escrever no verso da própria folha impressa que eu entreguei para vocês, tá? Então, a primeira explique o que é agricultura de subsistência. Lá no texto, eu explico para vocês o que é agricultura de subsistência. Praticavam a agricultura de subsistência. Então, aqui a gente encontrou a palavra-chave da nossa resposta, né? Então, a agricultura de subsistência, eles cultivavam, olha lá, apenas os alimentos necessários para o seu sustento, né? É a agricultura que eles cultivam aquilo que eles vão usar no dia a dia. Aquilo que eles vão precisar para se alimentar, né? Então, às vezes é uma família, às vezes é um grupo, uma comunidade, mas é a agricultura de subsistência, de existência, o que eles vão cultivar para viver, né? Então aqui a gente encontra a palavra-chave. Então a resposta está no texto, não precisa pesquisar na internet, ó. A criação dos animais também era feita para garantir a sobrevivência do grupo, né? Então, às vezes, não é só a plantação, não é só o cultivo da agricultura, né? A criação dos animais também garantia a sobrevivência do grupo, certo? A número 2. Como eram feitas as trocas comerciais? À medida que as técnicas agrícolas se aperfeiçoaram, a produção aumentou, gerando mais alimentos que o necessário. Então, se a agricultura de subsistência, você produzir aquilo que você precisa para sobreviver, quando você excede essa produção, quando você produz algo a mais do que o seu grupo precisa, você pode trocar com alguém que produziu uma coisa diferente a mais também, né? Então, foi assim que surgiram as trocas, ó. A troca direta entre produtos, ó, trocas diretas entre produtos. Então aqui a gente pode ter uma palavra-chave, um trecho chave para nossa resposta, né? Isso significa que um grupo familiar que produzia mais cereais do que era capaz de consumir, poderia trocá-los antes que estragassem com outro grupo que tivesse muitos animais, por exemplo, né? Então, assim, a família produzia, mas precisava de uma quantidade muito menor do que produzia. E a outra família também produzia. Então, começou a troca direta. Ah, olha, eu produzi muito arroz esse mês. Eu posso trocar com fulano que produziu muito leite, né? Que tem uma vaca que deu muito leite. Então, essa troca direta que deu origem aí às trocas comerciais. Foram as primeiras trocas comerciais. Então, a gente tem aqui a resposta, não preciso nem pesquisar em outro lugar. Na atividade 3, como os grupos estabeleceram os valores para os produtos que trocavam entre si? Como foi estabelecido o valor de cada produto?
Aos poucos, os grandes grupos passaram a estabelecer diferentes valores para cada tipo de produto. Quanto mais tempo o produto demorava para ser cultivado, produzido e chegar a ser consumido, ele agregava maior valor. Por quê? O agricultor, ele demorava meses para colher o cereal. Ele tinha que plantar, ele tinha que arar a terra, ele irrigava. Tinha um tempo muito grande de preparo para esse produto ser diretamente consumido. A artesã levava semanas para cortar, costurar o couro para fazer sapatos. Já um caçador, em um dia, ele podia abater várias aves, né? Então, não podia ter o mesmo valor a ave que o caçador abatia e já tinha ela para o consumo em algumas horas, enquanto o agricultor demorava meses para ter o trigo para colher e consumir. Então, o que agregou valor ao produto foi o tempo de trabalho empregado na produção desse produto, tá? Quanto maior era o tempo que tinha que se dispensar para produzir esse produto, maior era o valor, né, desse produto. Então, se eu tinha uma ave que eu cacei em 3 horas e eu queria trocar por um trigo que foi cultivado em 3 meses, eu tinha que dar mais aves por um fardo de trigo, olha lá. Não era justo trocar uma ave por um fardo de trigo, ele tinha que dar mais produtos por aquele que demorou mais tempo a ser produzido, certo? Façam as atividades e depois voltem para as correções. Então, essa correção, como a professora já disse, não precisa ter a resposta exatamente igual da professora. O que importa é a ideia, né, da resposta. A agricultura de subsistência é um tipo de cultivo agrícola destinado a garantir a sobrevivência alimentar de um grupo, produzindo apenas aquilo que é necessário para a alimentação da própria comunidade. Então, é tudo que eles produzem para garantir o próprio sustento. Como eram feitas as trocas comerciais? O excedente da produção, ou seja, aquilo que se produzia além do necessário, passou a ser trocado entre os diferentes grupos. Eles trocavam os cereais, os frutos produzidos e os animais criados por outros produtos. Essas trocas eram diretas e ampliavam a diversidade alimentar dos grupos. Ou seja, aquele grupo só produzia cereal. Poxa, então ele só comia cereal? A troca direta permitiu que ele passasse a ter acesso a outros tipos de alimento, de produtos, né? Número 3. Como os grupos estabeleceram os valores? Eles estabeleceram valores considerando, olha lá, o tempo de trabalho empregado na produção. Alguns produtos levavam um tempo maior para serem cultivados ou produzidos. Por isso, o valor atribuído a eles era maior. Quanto mais tempo eu precisava ficar lá cultivando o meu produto, mais esse produto ia ter valor na hora da troca. Tá bom? Então, beijo, façam a correção e logo logo a gente parte para o próximo vídeo.